pessoal! Continuando nosso estudo referente à função do segundo grau ou função quadrática, na aula de hoje nós vamos fazer o estudo do sinal da função. Para isso, vamos recordar que a nossa função quadrática tem o formato f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E o nosso discriminante é definido por b ao quadrado menos 4ac. Também vamos lembrar que vamos cuidar do movimento da nossa função de acordo com o nosso coeficiente a. Nossa concavidade será voltada para cima se o nosso coeficiente a for positivo e ela será voltada para baixo se o nosso coeficiente a for negativo. Nesse sentido, temos três situações de acordo com o nosso discriminante, pois é ele quem define se temos raízes ou não. E, de acordo com esse número de raízes, o nosso coeficiente a dará um movimento de concavidade para cima ou concavidade para baixo. O nosso estudo do sinal baseia-se exatamente nessa situação, onde, no primeiro caso, nós temos um delta positivo, nos ofertando duas raízes reais e diferentes. E, de acordo com o nosso coeficiente a, temos as duas situações, concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo. Ao fazermos a ilustração gráfica da nossa função, nós vamos ter que, entre as duas raízes, quando nossa concavidade é voltada para cima, nós vamos ter situação em que os nossos valores y serão negativos. E, antes da nossa raiz x1, teremos valores y positivo e também depois da nossa segunda raiz, teremos uma outra situação em que os nossos valores y serão positivos. É este o estudo que nós vamos definir. Com sinais, nós temos essa representação geométrica, mas na hora de informar, nossa função f de x é maior do que zero quando? Ela é maior do que zero quando o nosso x for menor, porque os valores do x no sentido esquerdo são menores do que a nossa raiz x1. Ou nossa função será maior do que zero, terá um valor positivo quando o nosso x for um valor maior do que a nossa raiz x2. Também podemos dizer que a nossa f de x é igual a zero, ou seja, são os valores das nossas raízes quando nós temos a intersecção da raiz com a linha. Então, nós temos x igual a x1 ou x igual a x2. São estes dois momentos em que a nossa f será igual a zero. Bem, já informamos quando a nossa função f de x é maior do que zero, ou seja, quando ela recebe o sinal mais, e já informamos quando ela é igual a zero. Agora, nós vamos definir quando a nossa função é menor do que zero. Menor do que zero é quando a nossa f de x será negativa. Negativa é toda vez que ela está localizada entre as duas raízes, ou seja, o nosso x vai estar localizado entre x1 e x2. Assim como nossa delta oferta duas raízes quando a nossa concavidade é voltada para cima, também nós temos quando ela é voltada para baixo. E aí a nossa interpretação vai mudar, no sentido em que entre as duas raízes a nossa f estará positiva. E antes de x1, ela está negativa, ela está abaixo do eixo x. E depois da segunda raiz, ela também está abaixo do eixo x. Então, desta vez nós temos dois momentos em que a nossa função é negativa e um momento em que ela é positiva. Lógico que nós temos as duas raízes em que ela é igual a zero. São estes momentos que nós vamos fazer os registros. f de x maior do que zero,
quando o nosso x está localizado entre x1 e x2. f de x igual a zero quando o nosso x é igual a x1 ou igual a x2. E menor do que zero antes de x1, portanto, menor, então, x menor do que x1, ou depois de x2, sendo depois, os valores x serão maiores que x2. Também podemos ter o delta igual a zero, que é quando nós temos duas raízes reais e iguais. Ou seja, ilustrando geometricamente, o nosso gráfico apenas toca o eixo x em um momento. Nesse caso, nós vamos cuidar, quando o nosso a é positivo, o nosso gráfico será todo positivo, exceto na nossa raiz. Então, o que nós vamos ter? f de x é maior que zero para todo x real diferente de x1. E a nossa f de x será igual a zero toda vez que o nosso x for igual a x1 e igual a x2. Já quando o nosso a for menor do que zero, a nossa concavidade será voltada para baixo e aí nós teremos um gráfico todo negativo. Ou seja, a nossa f de x será menor do que zero para todo x diferente de x1. Por quê? Porque o x1 é igual ao x2 e, no caso, ele equivale a zero. Sendo assim, f de x é igual a zero quando x é igual a x1 e igual a x2. Quando o nosso delta é menor do que zero, sabemos que não teremos raízes. E aí nós vamos cuidar do nosso coeficiente a. Sendo a maior do que zero, não temos raízes e o gráfico voltado para cima. Nosso gráfico ele será todo positivo. Então, f de x é maior do que zero para todo x pertencente aos números reais. Da mesma forma, podemos afirmar que, se o nosso a for menor do que zero, não teremos raízes e o nosso gráfico será todo negativo. Assim, f de x é menor do que zero para todo x pertencente aos números reais. Vamos ver com um exemplo como isso ficaria. Em certa empresa, foi verificado que o lucro obtido com a produção e venda mensal de determinado produto é dado pela função Lx igual a menos 0,02x ao quadrado mais 90x menos 13.050, em que L é o lucro em reais e x a quantidade de produtos comercializados. Qual deve ser a quantidade de produtos comercializados mensalmente para que o lucro seja maior ou igual a 76.950. Então, nós vamos definir quantos produtos nós vamos comercializar para obter este lucro maior ou igual a 76.950. Vamos perceber que, como foi informado a nossa função, nós vamos afirmar que ela deve ser maior ou igual a 76.950, que é o lucro pretendido. Desta forma, teremos uma inequação. Para resolver esta inequação, nós vamos, a exemplo das equações, colocar todas as informações no primeiro membro. Depois de resolvidos os cálculos, teremos um delta igual a 900, o que nos dá duas raízes reais e diferentes. A concavidade voltada para baixo veio do nosso coeficiente a, que era negativo. As raízes obtidas foram 1.500 e 3.000. E a quantidade de produtos vai nos dar um lucro positivo quando estivermos entre 1.500 e 3.000. Assim, o nosso lucro mensal será maior do que zero quando o nosso x estiver entre 1.500 e 3.000.
MX igual a zero, ou seja, não teremos nem lucro e nem prejuízo nas duas raízes, quando x for igual a 1.500 ou quando x for igual a 3.000. E a nossa empresa vai ter um prejuízo, ou seja, MX menor do que zero, quando tivermos uma venda menor do que 1.500 ou uma venda maior do que 13.000 produtos. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.